Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de setembro. Eu sou o Dalto Vera, analista de investimentos, já te convido aí de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se se não estiver aparecendo essa opção para você. Tem a opção aí abaixo também desse vídeo para você se inscrever no canal. Se estiver aparecendo a imagem, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem aqui, inscreva-se. Na sequência vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal, só clicar nela e deixar o sino das notificações ativado. Para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, basta clicar aqui no card que está aqui no canto superior da sua tela e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período, que é basicamente receber todas as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, acompanhamento de todas as operações, não importa o resultado das operações, todas as operações serão reportadas, o encerramento, o resultado de cada uma delas percentualmente falando, bem como aí as carteiras de ações e informações relevantes durante o pregão. Então o Ibovespa nesta sexta-feira 13, inclusive para minhas recomendações também foi bem ruim. O Ibov fechou aqui em queda de 0,83%. Perdendo a mínima do pregão anterior. Lembrando o que eu comentei na análise de ontem, né? Esse primeiro já vinha comentando. Quando fez essa máxima aqui, entrou no processo de correção. Anulou o processo de correção ao superar essa máxima. Só que o que poderia acontecer? Ainda vir aqui para baixo, gerar um movimento de baixo, ou seja, uma correção que demonstrando, ou seja, um processo um pouco maior de correção, que seria até interessante acontecer mesmo, isso aqui para pensar em força para romper lá a máxima histórica. Então, na próxima semana ainda ficaria um pouco mais voltado a avaliar operações de compra após, logicamente, ativos mais alinhados para cima, através de fundo ascendente ou pivô de alta. Então, essa seria a expectativa. Mas no pregão de hoje, o Bovespa gera um candle ruim, perdendo a mínima do pregão anterior. A perda da mínima do pregão de hoje, 103.274, amplia ou aumenta a probabilidade de vir a testar até novamente a média móvel exponencial de 13 períodos. O suporte mais relevante seria justamente essa região de topo anterior, lá naquela faixa que eu já tinha mencionado, 101.600 a 101.200. Mas aqui tem um suporte intermediário em torno ali dos 102.230. E a resistência que volta a continuar sendo válida é essa faixa inteira aqui de resistência. Começa aí nessa faixa dos 104.115, passando por 104.370 e até o ponto mais alto ali, 104.848. No gráfico semanal, o Ibov terminou a semana ainda com alta de 0,55%, perdendo um pouquinho de força ali nesse movimento de alto gráfico semanal. Vou colocar aqui desse lado, gráfico semanal, então perdeu um pouquinho de força, deixou um candle de indefinição, mas segue dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, acima da média móvel de 13 períodos, assim, a favor de uma tendência de alta de médio prazo. Enfim, continua com a expectativa mais de subida. Por esse motivo, dentro deste contexto gráfico, num gráfico de menor periodicidade, como por exemplo gráfico diário ou até mesmo gráfico de 60 minutos, fica mais voltado a buscar, a planejar operações na ponta compradora. Aí, por exemplo, se fosse operar o Ibovespa, buscaria a BOVA11, né, para fazer essas operações através de fundo ascendente ou pivô de alta no decorrer da próxima semana. Indo para os futuros, antes de falar dos futuros, mini índice, mini dólar, também vou falar das ações PTR4, Vale 3, BBAS3, BBSE3, TOTS 3, BRML3, ELET 3. Depois de ELET 3 vou falar de Duque 3 e de MGLU 3, Magazine Luiza. Então temos Ibovespa nessa movimentação para baixo, que logicamente tivemos aqui o índice futuro perdendo a mínima do pregão anterior, gerando um engolfo de baixa no gráfico diário, em cima de uma região de resistência, um patamar que foi testado, não conseguiu superar aqui, ficar acima desse patamar, uma região ali por volta dos 104.930, não conseguiu se sustentar acima desse patamar e agora gera um sinal um pouco mais relevante em relação a todo esse movimento de subida. O sinal mais relevante de baixo tinha sido aqui, que gerou um movimentozinho aqui para baixo. Agora gera outra sinalização de baixa que aumenta a probabilidade de se ter realmente um movimento para baixo ou mesmo lateral, uma correção aqui que pode buscar inclusive a média móvel exponencial de 13 períodos. A perda da mínima do pregão de hoje, 103.630, reforça ainda mais a chance de queda. No gráfico de 60 minutos, movimento longo para baixo, batendo na região de suporte. Região de suporte ali na faixa, que está agora na faixa ali do 103.855, está inclusive basicamente trabalhando aí nessa região. E depois disso aqui a mínima 103.635 e 103.675, 675 e aqui 635
e 635. Então são os dois níveis aí de suporte que já foi testado no pregão de hoje. Então são os níveis que, perdendo esse patamar, gerando sinalização de topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10 minutos, até mesmo aqui, se abrir subindo, superando a máxima dessa última hora de pregão, traz a possibilidade, e por estar nessa região de suporte, uma chance de gerar algum repique de alta, que pode vir a buscar uma resistência na faixa dos 104,370, próximo da média móvel exponencial de 3 períodos, reforçaria a chance de trabalhar numa compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Tentou subir no próximo pregão, gerou sinalização de topo descendente no gráfico de 30 ou de 60 minutos, perdeu a sequência de mínimas ascendentes, volta a ficar interessante para a ponta vendedora. Ou se abrir caindo também, topo descendente, mais para a ponta vendedora. Abriu caindo, veio aqui, gerou sinalização de alta, quebra da sequência de máximas descendentes do G60 ou do G30, volta para uma possibilidade de buscar compra de day trade de fundo ascendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos. No dólar terminando aí o dia, na realidade ainda tem mais essa hora de pregão, faltando ainda mais uns 40 minutos para fechar o pregão. O dólar está apresentando aqui uma alta de 0,64% e dentro dessa alta volta a brigar ali junto da média móvel exponencial de 13 períodos. O gráfico de 60 minutos, que a gente pode observar que estava travado aqui nesse patamar, até mencionei dentro da live de hoje, que aqui nessa região é mais difícil operacionalmente, mas se voltasse para cima dessa região aqui e gerasse sinalização de alta, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria muito mais para se buscar operação de compra no dólar. Muito mais interessante para se buscar compra onde? Que foi sinalizado na live de hoje. Acima deste patamar aqui, que era um patamar ali por volta dos 69, tinha aqui outra região um pouco mais para frente aqui, até da patamar ali de um patamar de 72, enfim, acima dessa região principalmente, até da região ali dos 67,50, enfim, voltou para cima dessa região, passou a gerar fundo ascendente acima desse patamar, possibilidade de se buscar operação de compra, tentando pegar o próximo movimento de subida aí no gráfico de 10 minutos, foi o que aconteceu aqui, um belo movimento de subida. O primeiro ameaçou e não foi muito longe, o segundo gerou outro fundo ascendente e foi bem longe, uma bela relação risco-ganho nessa operação. E aí para o próximo pregão, dentro desse movimento de subida, enquanto não quebrar essa sequência de máximas ascendentes, de mínimas ascendentes, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente. Só que aqui agora teria que ter uma correção um pouquinho maior nessa última hora de pregão para abrir subindo a próximo pregão e buscar alguma entrada de fundo ascendente no mini dólar. Por outro lado, se bateu aqui nessa região de resistência que se encontra no gráfico diário, ó, aqui junto da média e junto aqui dessas máximas aqui na faixa dos 4,098,50 a 4,101. Bateu nessa faixa de preço, gerou alguma sinalização de baixa no G60, de perda de G60 ou G30, gerou uma perda de mínima do que no anterior, possibilidade mais de buscar a operação de venda. Até no G30 já aconteceu isso aqui, ó. Gráfico de 30 minutos, já aconteceu essa perda de mínima. Então, no gráfico aqui de 5 minutos, topo descendente ou pivô de baixo, até já gerou aqui um topinho descendente, seria uma das alternativas de se buscar a operação mais na ponta vendedora. Então, já possibilidade de trabalhar um pouco mais na venda no gráfico de 5 minutos, se abrir caindo, próximo pregão, topo descendente, principalmente topo descendente do que pivô de baixo, tanto no gráfico de 10 ou de 5 minutos, 10 após perder essa sequência de mínimas ascendentes. Na semana, o dólar fechando a linha alta nesse momento de 0,55%. Deixa eu só tirar a questão do ajuste. 0,55% está certo mesmo. Aqui, tecnicamente, dentro de um movimento de correção desse movimento de subida. Ou seja, esse movimento ele pode se estender mais no preço ou no tempo, esse movimento de baixo, ou ficar um movimento mais lateral no dólar. Ou seja, no momento não está claro que vai ter uma disparada para cima novamente no dólar, no curto prazo, vamos dizer assim. Indo para a PETR4, gráfico diário dela, queda de 0,67% no pregão de hoje, dentro do movimento de correção, que já foi comentado na última videoanálise, então segue aí a possibilidade de se ter algo mais para baixo, que pode na próxima semana gerar uma boa oportunidade de compra pelo gráfico diário. Na semana terminou com alta de 1,36%, dentro também do movimento de alta, assim como o Ibovespa. Então, dentro desse cenário gráfico, fica um pouco mais para se buscar planejar a compra na próxima semana em cima de PETR4. Vejo compra de imediato agora, tem um sinal de entrada aqui? Não, não tem sinal de entrada para mim. Para minha metodologia, teria que recuar um pouco mais para buscar essa compra de fundo ascendente ou ficar aqui patinando mais alguns pregões para comprar o rompimento dessa máxima aqui, que seria o rompimento aí dos R$ 27,35.
Vale 3 no dia de hoje, alta ainda de 0,2%, deixou um candle ali mais de indefinição, com corpo pequeno, perda da mínima desse candle, aumentará a probabilidade de queda, seria até uma formação, logicamente se fizesse algo assim, ó, fechasse um candle assim, uma formação aí de estrela da noite, né? Então a gente teria aqui uma sinalização de baixa se fechar o próximo pregão aí mais forte aqui para baixo, aumentando a probabilidade de se ter movimento de queda. A primeira sinalização para quem está comprado para uma possível saída, essa compra de swing trade, bateu na região dos R$50, que é na zona de resistência que já tinha destacado nas últimas análises. Perdeu a mínima do pregão de hoje, 49,66, possível sinalização de saída da posição comprada e buscaria uma nova entrada de swing trade no decorrer da próxima semana através de uma sinalização de alta mais próximo possível da média móvel exponencial de 13 períodos. Na semana foi excelente, né? 7,19% de alta, parou ali em cima da resistência dos R$50, mas segue com contexto positivo justamente para se buscar operação de compra aqui de fundo ascendente no gráfico diário. Banco do Brasil, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. Correção, batida ali em cima do patamar de suporte do gap e deixando aqui uma sombra inferior, uma possibilidade de iniciar um movimento de subida, um fundo ascendente, mas superou a máxima, acionou nossa entrada e eu tinha colocado stop somente se perdesse não perdesse a mínima, mas perdesse aqui, viesse para baixo do gap, do gap que foi gerado aqui nesse pregão. Então gap de corpo, ou seja, um stop em 47,25. Então essa operação trouxe uma perda de 2,34%. Isso representou uma redução de 0,33% do capital total nessa operação. BBSE3 gerou a nossa saída, stop de proteção, ao perder a mínima do pregão anterior. 3 pregões fortes para cima, e aí o stop foi reposicionado conforme comentado na última videoanálise, para baixo aqui desses 33,40 e acionou nossa saída logo até na primeira hora de pregão. Fechou em queda de 0,74%. Essa operação da BBSE3 trouxe ali basicamente a operação do 0 a 0, mais 0,18%, mais 0,05% no capital total. TOTS 3, operação encerrada porque perdeu essa mínima aqui, que foi o ponto de stop que eu estabeleci, terminou conseguindo fechar até, se sustentando acima dos R$53, acima da média móvel exponencial de 13 períodos, mas enfim, essa operação que foi entrada ontem, gerou aqui uma perda de 1,91%, capital total uma redução de 0,33%. Teve também BRML3, teve duas que ontem que estava para acionar a saída, que era BRML3 e a LET3, acionaram a saída. Aqui no caso da BRML3, saída aqui nesse patamar, ativo já despencou, queda de 2,13%. Então perdeu aqui a mínima do candle que fechou abaixo das médias e a saída aconteceu aí na perda justamente dos R$13,57. Essa operação da BRML3 trouxe aqui uma perda de 1,38%, capital total menos 0,22%. E por último aqui a LET3 está bom, né, de saída aí com perda. A LET3 perdeu aqui a mínima do pregão passado, que era o ponto de stop, foi reposicionado esse stop, foi enviado aí para o seu celular, para o seu desktop, se você estiver dentro do canal DV Invest no Telegram, reposicionamento do stop. Perda dos 44,78, acionamento da saída do stop parcial, tanto ela quanto o BRML3, stop parcial. Saída aqui da posição com perda de 1,76%, capital total menos 0,26%. Queda na ação de 3,06%. E aí chama aquela atenção. Dalton, poxa, às vezes eu não quero sair no prejuízo, eu seguro a posição. Dá para saber o que vai acontecer depois que se aciona o stop de uma operação? Não. O que eu levo para mim é o seguinte. Você não dá para saber se vai cair muito ou se vai voltar a subir. Se vai acionar o stop e voltar a subir. O que eu tenho para mim é o que anula o motivo que me levou a comprar. A perspectiva que me levou a comprar está ainda aqui no gráfico? Não, quando ela montou esse candle, a perspectiva que me levou a comprar já não estava lá no gráfico. BRML3, a perspectiva que me levou a comprar não estava mais no gráfico. Então, saída dessa posição comprada. Então, no caso da TOTS 3, o motivo que me levou a comprar, se ela perde essa mínima, ela aumentaria a probabilidade de queda, mas ela não caiu. Ela não caiu no sentido, ela não foi mais para baixo do ponto de stop, ela subiu. Mas as outras duas já deram uma despencada para baixo. Então eu prefiro manter aí a questão de gestão de risco, que em média faz mais sentido para mim em termos de ter uma curva do capital mais suave na hora dos momentos ruins, por exemplo, como o pregão de hoje, tivemos 4 stops e uma saída ali com stop de proteção, faz mais sentido manter essa forma, porque no decorrer aí das operações, em média, o capital tende a ir crescendo gradativamente, conforme mostra o histórico das operações. Por falar no histórico das operações,
Nesse mês, nesse momento, está com menos 0,25% após 3 meses muito bons, né? Na verdade, foram 4 meses positivos e os últimos 3 muito bons. Nesse momento, no meio do mês de setembro, está menos 0,25% em relação às operações aí de swing trade. Vamos então aqui falar, depois de Elet 3, de IDUC 3, que ainda é uma posição que a gente tem em aberto. IDUC 3, stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, para baixo dos 33,41 e 33,40. No primeiro momento, o stop já estava em R$ 33,19, abaixo da mínima do pregão passado, para não sair mais perdendo. Também da mesma forma aqui, o stop sobe um pouquinho mais para cima, uma entrada que foi feita aqui, ela se aproximou do ponto de saída, mas perdeu bastante força no pregão de hoje e gerou um candle de reversão chamado de nuvem negra, um padrão baixista. Se perder a mínima do pregão de hoje, confirma esse padrão baixista, dando aí um primeiro sinal de falso rompimento, fecha uma vez acima e volta a fechar abaixo do ponto do topo anterior da resistência, do topo anterior. Vamos ver se ela consegue, né, abrir o próximo pregão fazendo assim, ó. Gráfico de 60 minutos, gerando ali um fundo ascendente, seria mais relevante, mas por enquanto vai dando um indício que pode vir a fechar esse gap aqui de alta no gráfico de 60 minutos. MGLU3, deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste que eu tinha tirado por causa dos futuros. No caso da MGLU3, nós temos o quê? Nós temos um candle forte de queda, um engolfo de baixa em cima da média móvel de 13 períodos, queda de 2,57%. A perda da mínima desse pregão, para quem entrou comprando aqui a forte queda do papel ou em cima dessa região de suporte, seria um dos pontos de trabalhar com o stop de proteção. Por quê? Porque a ação, tecnicamente, ela está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, do gráfico diário, seja por esse movimento aqui, seja por esse topo duplo, e aqui a possibilidade de ter um topo descendente, ficar até preso em relação a essas, o preço ficar preso aqui em relação a essas médias, ou mesmo pelo gráfico ali de 2 dias, que fica mais limpo, né? Faz aqui um pivô de baixo, volta ali para cima, mas ainda não conseguiu confirmar um sinal de fundo em cima do suporte, então podendo trazer algo aqui para baixo ainda MGLU3. Por esse motivo, trabalharia com stop para quem está no curtíssimo prazo, curto prazo nessa operação. O stop poderia ficar ali nos R$ 34,04. Essa ação gera um sinal mais relevante de retomada do seu movimento de alta e até mesmo de possível retomada da tendência de alta do preço ao voltar primeiramente, ao superar primeiramente a máxima deste candle aqui, ou seja, os 35,39, e mais relevante ainda seria se voltasse para cima deste nível aqui, ó, desse fundinho ali anterior. Isso aumentaria bastante a probabilidade de vir para romper ou testar a zona de resistência mais relevante desse ativo, que fica mais lá perto dos R$ 37,80. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa videoanálise, se inscreva aí no canal. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.